Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e acabou de sair uma pesquisa para a presidência da República. Eu vou trazer aqui vários cenários de primeiro turno e também de segundo. No primeiro, chegaram a testar o Haddad no lugar do Lula. E como é que está o desempenho do ministro da Fazenda? Vamos trazer detalhes, lembrando que essa pesquisa foi feita aí já pegando a repercussão do que aconteceu no Rio de Janeiro, da operação lá na Penha e no Alemão, e que isso tem impacto nacional. Muitos apostavam que o Lula ia despencar, ia cair. Será que foi assim? Vamos trazer números, reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o instituto que fez a pesquisa é o Paraná Pesquisas, que ouviu 2020 eleitores no Brasil inteiro. Tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. No primeiro cenário, que é o da pesquisa espontânea, isso aqui não vale de nada, né? Mas quem lidera é o Lula com 22,3% e Bolsonaro com 15,3%. Os demais aqui com menos de 2%, que é quando o entrevistado não tem ninguém. Ele fala quem ele quiser, de pronto. Você não fala nome de nenhum candidato e ele fala, vai votar em quem se fosse hoje? Aí 22, Lula, 15, Bolsonaro e 50 indecisos, 6,6 de branco e nulo. Mas vamos aqui agora focar na pesquisa estimulada com o ex-presidente Bolsonaro, que, lembrando, está inelegível e já podemos falar, está condenado e na prisão domiciliar, aguardando a decisão se vai para a papuda ou não. E o Lula lidera com 35,6%, mas está empatado dentro da margem de erro com o Bolsonaro, que tem 32,1%. Em terceiro, nós temos o Ciro Gomes, com 8,2%. Em quarto, Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 6,9%. O Caiado, governador de Goiás, 3,2%. E o Zema, 2,7%. Aqui o Lula caiu 1,4 em relação ao levantamento de outubro, o Bolsonaro cresceu 1,1 e o Ciro cresceu 0,7. E o Ratinho Júnior cresceu 0,9, mas todas as oscilações dentro da margem de erro. Quem caiu bem aqui foi o Zema, 2 pontos. Já tinha pouco, né? 4,7, agora caiu para 2,7. Num outro cenário, sem o Bolsonaro, testaram o Flávio no lugar do Paps. E quem lidera é o Lula, com 36,3%. A gente vai reparar aqui, como tem acontecido em outros levantamentos, o percentual do Lula praticamente não muda, independente de quem é o candidato bolsonarista do outro lado. O que muda aqui é o percentual dos outros, mas o do Lula vai se manter com uma oscilação muito pequena dentro da margem de erro. Então o Lula 36,3%, o Flávio 19,7%. Em terceiro, empatados, nós temos o Ratinho Júnior com 10,5% e o Ciro 9,9, tá 0,6 atrás, a margem de erro é de 2,2, então Ratinho Júnior e Ciro Gomes empatados em terceiro, dentro da margem de erro, Caiado 5,2 e Romeu Zema empatado com Caiado tecnicamente 4,8. Então vocês reparem que sem o Bolsonaro e com o Flávio tem menos do que o pai e os outros candidatos todos melhoram um pouco, mas nada, né, o suficiente para ameaçar a liderança do Lula, que também caiu 1,3 em relação a outubro. O Flávio até melhorou um pouquinho, mas muito pouco, 0,5, o Ratinho melhorou 0,9. Quem cresceu mais aqui foi o Ciro, 1 ponto. E o Caiado cresceu 0,4, o Zema caiu 1,4. Vamos pegar aqui outro cenário com a Michelle. Aí ela parece bem melhor do que o Flávio, mas abaixo do marido, do Jair. Lula 36, Michelle 26. Nesse cenário, quem assume a terceira posição é o Ciro, com 9,1, porém com o Ratinho empatado tecnicamente com ele, 8,4. Caiado 4,9, Zema 3,9. E também o Lula caiu 1,3. A Michelle caiu 2. Então a Michelle caiu até mais do que o Lula. Mas tudo dentro da margem de erro também, pessoal. Ciro Gomes melhorou 0,9, o Ratinho Júnior oscilou 0,1 para baixo, o Caiado melhorou um pouco e o Zema aqui melhorou 1,9. Vai entender, tem cenário que o Zema perde 2, nesse aqui ele melhora 1,9. É que tá tudo dentro da margem de erro. No cenário aqui agora, com Tarcísio, Lula 36 de novo. Como eu disse, praticamente não muda. Tarcísio 23,2, portanto, o governador de São Paulo está melhor que o Flávio e pior do que a Michelle, nos cenários de primeiro turno. Ciro Gomes, 9,7 em terceiro. Ratinho Júnior, empatado em terceiro com Ciro, 9. 4,5 para o Caiado, Zema 3,3.
Nesse aqui também o Lula caiu 1,4, o Tarcísio melhorou 0,9, o Ciro melhorou 0,7, o Ratinho melhorou 0,9, o Caiado melhorou um pouquinho, 0,4, e o Zema caiu 2,4, acima da margem de erro, inclusive. E num cenário aqui, para fechar, sem o Lula, com o Haddad no lugar do atual presidente. E o Haddad lidera, mas vejam só, 20,6. O Lula tinha 36. Agora Haddad, 20,6. O Flávio Bolsonaro coladinho com 20,5. 0,1% de diferença. Estão empatados dentro da margem de erro e quase empatados numericamente falando. Em terceiro, Ciro Gomes, que aparece no seu melhor cenário. A gente sabe que o Ciro com o Lula é praticamente impossível o Ciro vencer uma eleição nacional. Sem o Lula, vejam só, Ciro 14,9. E tem instituto que mostra o Ciro em primeiro lugar. Datafolha mesmo, esses dias mostrou o Ciro em primeiro quando o Lula está fora, à frente do Haddad, inclusive, à frente do Tarcísio. Mas nesse instituto o Ciro está em terceiro com 14,9, mas bem perto dos primeiros colocados. Ratinho Júnior 11,8, Caiado 5,8, Zema 5,2. O que indica, como ele tem falado aqui, no problema da chamada esquerda, quando o Lula não puder mais disputar. O nome mais forte hoje, que é o do Haddad, aparece aqui com grandes dificuldades para disputar contra o Flávio Bolsonaro, que é o pior dos candidatos bolsonaristas. Aí o Instituto não fez a comparação aqui, Flávio contra Tarcísio e Flávio contra Michele Bolsonaro. Se o Flávio, que é o pior dos bolsonaristas, aparece empatado com o Haddad, a gente imagina que o Tarcísio e a Michele poderiam até estar à frente do Haddad, que eu digo com toda tranquilidade, assim, é um nome muito fraco para eventualmente disputar contra um candidato bolsonarista em 2026, caso Lula, por algum motivo, não possa ou não queira, até porque a idade vai chegando para todo mundo, e em 2030, aí mesmo Lula querendo, não pode. E aí, como é que vai ser a situação? No segundo turno, nós temos o Lula, ele vence todos, mas só o Flávio que é acima da margem de erro. Os outros, todos, uma vitória muito apertada. Contra o Bolsonaro, 43,7 para o Lula, 43,1 para o Bolsonaro. 0,6 de diferença, pessoal. Mais Bolsonaro não pode ser. Contra o Flávio, 45,4 para o Lula, 38,6 para o Flávio. Uma vantagem aqui de 6,8, portanto, acima da margem de erro. Já contra a Michele, 44,1, Michele 42,7, uma vantagem de 1,4 para o Lula. E contra Tarcísio, a vantagem para o Lula cai para 1,2, 43 para o atual presidente, 41,8 para o governador de São Paulo. Então, é realmente uma situação bastante apertada aí pro atual presidente, que ainda assim desponta como favorito para as eleições do ano que vem. E a gente observa aqui o comparativo, essa distância do Lula para os demais candidatos, né, que testaram só o Flávio no último e agora de novo. Ela caiu. Então, mesmo o Flávio estando bem atrás, ainda assim é uma diferença que já foi bem maior e agora ficou menor por conta aí, creio, da repercussão negativa desse episódio lá no Rio, em que toda essa narrativa, esse discurso acaba favorecendo e ajudando a direita, que tem um discurso que muitas vezes agrada mais. Eu não digo que a prática da direita, não tô aqui, nem já falei muito desse episódio aí, mas o discurso da direita no combate à criminalidade agrada mais. A prática da direita a gente tem visto assim, tirando um estado ou outro que tem tido bons números, como o próprio estado de Goiás, né, com o Caiado lá, a pesquisa indica uma aprovação muito grande. Mas o Rio de Janeiro é comandado por gente da direita já tem um bom tempo, e mesmo assim a criminalidade dispensa comentários, né? E isso sem falar em outras especulações que tem por trás da ação que politicamente beneficia, mas a direita, por enquanto, mas até que ponto isso de fato tem efetividade contra, né, o crime organizado por lá. Pessoal, eu quero indicar aqui um texto muito bacana, olha, não é porque foi escrito pelo meu filho Fábio Jacob não, mas ficou muito, mas muito legal. Vale a pena vocês lerem. Eu vou deixar o link aqui, é só clicar, não paga nada para ler. E olha, fala sobre Michele Bolsonaro e a construção de uma vontade de Deus. Já tem falado aqui que é um perigo você misturar política e religião, e a Michele sabe fazer isso muito bem. Por isso, todo cuidado é pouco. E meu filho, Fábio Jacob, que participa do canal, é editor, grava vídeo, organiza tudo aqui, ele fez um texto sensacional. O link tá aqui embaixo. Bora acompanhar aí e dar essa moral lá para ele.
Vocês vão gostar demais, eu acredito nisso. Pessoal, eu trazer aqui agora um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Se você não quer renda extra, beleza, faz parte. Mas se você quer realizar aquele seu sonho, que tem tempos aí, aquela viagem para descansar em 2, 3, 4, 5 dias, aquela reforminha na sua casa, trocar de carro, de moto, ou uma coisa mais simples, né? Ou para dar uma renovadinha no guarda-roupa aí, colocar as contas em dia. Eu falo aqui não é de aposta, aqui nesse canal a gente não apoia bet, jogo online, tigrinho, nada. Estou falando de oportunidade de trabalho, home office inclusive, olha que beleza. Eu trabalho em home office, que eu estou na minha casa, por exemplo. Então vou deixar um link aqui embaixo para você que quer aprender novas formas de trabalhar, e são muitas, não é só uma, duas, são várias formas de você ter uma renda extra que pode ser muito importante na sua vida, sem ter jornada 6x1, você faz a sua jornada, você escolhe o dia que você quer trabalhar, sem ter que sair de casa, sem ter que se deslocar de ônibus, de Uber, sol, chuva, calor. Então é isso, o link tá aqui embaixo, chama o Clayson aí, ele vai te enviar 3 vídeos gratuitos, inclusive. Por esses 3 você não paga nada. E aí você conhece o material e fala, poxa, é legal demais, eu quero conhecer, eu quero o 4º, 5º, 6º vídeo. Se você gostar e falar, não, isso aqui não combina com o meu estilo, acho não é isso que eu quero, vou continuar procurando outras coisas. Beleza, esses 3 vídeos são gratuitos, e o que você aprender neles já fica de conhecimento para você, olha que bacana. Então é isso, o link tá aqui embaixo, tem muita gente dando bem. Traz aqui o exemplo do Luiz Felipe, que, olha, num dia ele tirou $101. Claro que nem todo dia vai ser assim, mas no primeiro o cara já fez R$550, arredondando aqui. Então pode ser que você também tenha sucesso com ele, que tenha mais ou um pouco menos, depende, claro, de muitos fatores. Por isso é importante que a pessoa conheça, e conhecendo e gostando, que ela comece e se dedique. Pode ser algo realmente muito importante na sua vida, né, nessa nova forma de trabalho. O link está aqui embaixo. Eu agradeço a todos. Espalhe e compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.